Meu nome é Cris, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Sim Tem Spoiler. Você já imaginou sair da extrema pobreza, passar fome mesmo, para ser um dos bailarinos mais reconhecidos do mundo? E o pior, em um regime super fechado da China? No livro de hoje eu vou falar exatamente sobre isso. É um livro de não ficção e se chama O Último Bailarino de Mao. Esse livro é uma autobiografia e o autor é o Lin Kuxin. Eu não sei se pronuncia assim, mas eu acredito que sim. Eu vou deixar escrito o nome dele aqui para vocês saberem se é assim que se pronuncia. Ele nasceu numa vila rural da China e numa família muito pobre, de às vezes não ter o que comer, de ter pouquíssima comida mesmo. E o destino dele seria basicamente trabalhar num campo pro resto da vida. Só que tudo muda quando representantes do governo vão até a escola onde ele estuda, procurando crianças para treinarem balé para servir ao regime de Mao. E ele é escolhido meio que por acaso. Aí você consegue imaginar. Ele, uma criança extremamente pobre, mora num campo, os pais trabalham em campo também. Ele é escolhido basicamente pelo acaso para ser um bailarino, para treinar balé. E ele não tinha visto nada do mundo exterior. Ele era uma criança na época e ele meio que seria arrancado da sua família, daquele ambiente que ele conhecia, para viver em um internato de regime super rígido. Então daí ele vai para uma academia em Pequim, academia de dança, para começar o treinamento dele de balé. E o treinamento não era uma coisa basiquinha, tipo, tá, treina 2 horas aqui e pronto. Não, é um treinamento insano, com muito terror psicológico, muita pressão, uma disciplina extrema e é algo assim de treinamento de um dia inteiro. Tipo, você vai ficar o dia todo ali treinar, vai parar para comer, ir ao banheiro e treinando. Meio para atingir a perfeição mesmo. Então, no começo, ele sofre e sofre muito, porque ele foi arrancado da sua família, dos amigos que ele conhecia, daquele ambiente que, por mais que fosse extremamente pobre e difícil de sobreviver, era um ambiente conhecido. Para ele sofrer em um ambiente que ele não conhecia ninguém e um ambiente que ele não fazia ideia do que estava acontecendo ali, e ele começou a se destacar, porque ele sofreu no início de saudade da família e de tudo, dos amigos, do lugar onde ele morava, mas ele queria algo melhor para ele. Então ele sabia que se ele sendo bom, ele teria um destaque. Então ele começou a treinar muito mais e foi tendo um destaque grande. Tipo, eles já treinavam insanamente, né? Todos ali estavam sob pressão. E ele foi achando um jeito de lidar com aquilo ali. E essa parte, ela é emocionante porque ele foi moldado como pessoa, não só como bailarino, por aquele regime, porque ele foi para lá criança, e criança tem aquela parte de rebeldia, de não entender alguma coisa, faz parte de ser criança. E ele tinha que ser perfeito, ele não podia errar, nenhum deles ali naquele lugar, na verdade. E ele teve que crescer e se adaptar com aquela situação nova, porque ele não tinha escolha de voltar. Então ele estava ali, ele tinha que fazer alguma coisa e tinha que se adaptar. Então ele foi crescendo, se adaptando e buscando as melhores coisas, as melhores formas de viver aquilo ali que fosse não tão ruim. Então ele começou a se destacar e ele foi criando ali, né, um protagonismo da própria vida. Ele começou a gostar da dança, né, do balé. E aí a história fica realmente surreal quando ele sai desse regime totalmente fechado e vai para os Estados Unidos. Lá ele conhece uma outra realidade. E aí, estando nos Estados Unidos, que ele conhece uma realidade de mais liberdade, mais conforto, mais oportunidades, ele fica realmente confuso. Será que ele volta para a China ou será que ele fica nos Estados Unidos e arrisca tudo? Então, ele decide ficar nos Estados Unidos e ele acaba desertando da China. Isso vira uma tensão diplomática e isso muda completamente a vida dele. Isso não é só sobre a carreira dele, é sobre família, identidade,
culpa, e é uma mistura de tudo isso junto. E depois disso, ele constrói uma carreira internacional muito bem sucedida, mas ele sempre carrega esse peso de ter deixado a família dele para trás. E isso acompanha ele até o final da história. Eu já li esse livro já faz um tempo, então eu não tenho todos os detalhes desse livro frescos na cabeça, mas o que ficou mesmo foi o impacto dessa história. Eu não tenho a edição física aqui, porque senão eu teria mostrado pra vocês. Esse livro ficou com a minha irmã. Mas eu lembro que quando eu comecei a ler esse livro, eu não conseguia parar de ler ele até terminar, porque é um livro com uma história muito emocionante. Tem muita foto nesse livro, na diagramação dele tem muita ilustração. E é um livro muito interessante e eu recomendo. É uma história real. É um livro de não ficção, é a minha autobiografia. E é aquele tipo de livro que você não acredita que certas coisas ali aconteceram. E como é um livro de autobiografia, é um livro que aconteceu real. Umas coisas que aconteceram ali foram reais. E eu gosto de livros que mostram realidades diferentes da nossa. Esse livro mostra uma realidade completamente diferente de que eu tenho conhecimento. E é uma história muito emocionante. E é uma história que poderia ter acabado muito mal. Poderia ter sido muito triste o final dessa história. E embora tenha ficado um pouco triste com algumas coisas ali, e ele também ficou com as escolhas, ele teve que fazer essa escolha. E foi para algo bom, assim, né? Ele teve que abrir mão de certas coisas, mas ele teve uma melhor qualidade de vida que ele não teria, né? E ele teve que escolher as lutas dele. Foram escolhas e foi para caminhos que a vida o levou. Ele tinha que escolher uma coisa ou outra, e escolhendo uma coisa ou outra, ele iria deixar uma coisa ou outra para trás. Então ele teve que fazer as escolhas dele, e eu acredito que no final foi uma escolha boa, né? No final de tudo, embora tenha deixado ele um pouco triste, aberto mão da família num determinado momento da vida, mas coisas ali que não foi escolha dele. Ter saído não foi escolha dele, ter permanecido foi. Então, conforme ele vai crescendo, pelas coisas que ele passou também, faz sentido ele ter escolhido uma vida de liberdade, autonomia e de conforto. Se você gosta de histórias reais, de superação e de livros, né, que mostram culturas diferentes, você vai encontrar nesse livro. Esse livro mostra superação, vida real e uma cultura diferente. Esse livro vale muito a pena você ler. Mas também não vai esperando que é uma coisa super leve, porque esse livro não é. Se você já leu esse livro, conte aqui nos comentários o que achou dele. Se você gostou, se você já conhecia ou se você não conhecia. A primeira vez que você ouve falar sobre esse livro, conte aqui nos comentários também. É um livro muito bom, eu recomendo. A minha nota para esse livro é uma nota 5. É um livro realmente muito emocionante, marcante, e é uma história real, é algo que você lê ali e você sabe que aquilo ali aconteceu com aquela pessoa. Não é ficção. Então eu recomendo que vocês leiam esse livro. Deixe nos comentários aqui se você já leu, se você gostou ou não gostou desse livro. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo.